Fala pessoal, essa é a nossa aula número 10 e vamos iniciar os estudos dos cálculos no Excel. E é o seguinte, primeiramente, eu gostaria de pedir um pouco de paciência para vocês, porque nas próximas duas aulas iremos sair um pouquinho do nosso projeto e falar alguns conceitos básicos de cálculo e sobre inserir funções. Essa aula vai ser sobre cálculos e a número 11 sobre como inserir uma função. Bom, primeiramente, sobre os cálculos, eu gostaria de falar sobre a importância dos parênteses. Vocês vão ver por que a utilização de parênteses no Excel é tão importante. Então, vamos assistir essa aula. É uma aula curta e contribuirá muito para o aprendizado de vocês. Por que o uso do parênteses é tão importante? Porque no Excel, as expressões matemáticas funcionam com as mesmas regras. E quais são essas regras? Na matemática, quando você tem uma expressão numérica, primeiro é calculado a potenciação e a raiz quadrada. Depois, na ordem de prioridade, são calculadas as multiplicações e divisões. E, por fim, a adição e a subtração. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tenha a seguinte operação: 20 mais 5 vezes 2. Se eu simplesmente fizer essa conta no Excel, 20 mais 5 vezes 2. O sinal para realizar a multiplicação é o asterisco do teclado. Qual seria o resultado que eu vou obter na célula A1, que eu acabei de inserir essa fórmula? O que vai acontecer nessa conta? Vai ser multiplicado primeiramente o 5 vezes 2, que vai resultar em 10, e depois ser somado com o 20, resultando em 30. Mas vamos supor que eu precise primeiramente somar o 20 com o 5 e depois multiplicar esse valor resultante pelo 2. É nesse caso que eu uso os parênteses. Exatamente como nas expressões numéricas. Então, o que vai acontecer? Primeiramente, eu vou somar o 20 com o 5 e depois multiplicar pelo 2. Então, eu vou ter 20 mais 5, 25, vezes 2, 50. Bom, e rapidamente, só para concluir esse assunto de cálculos no Excel, e basicamente usar o Excel como uma calculadora mais versátil, na qual eu consigo replicar uma fórmula em inúmeras células, vamos só exemplificar as diversas operações que eu posso realizar no Excel, que é a adição. Para adição, eu utilizo o símbolo mais. Por exemplo, F5 mais G5. 10 mais 5 resulta em 15, usando o operador mais. Subtração. Utilizo o símbolo de menos. Por exemplo, F6 menos G6. 20 menos 4 é igual a 16. 20, operador menos e 4. Multiplicação. Multiplicação, eu utilizo asterisco. Por exemplo, F7 vezes
G7. Tenho 4 vezes 3. É igual a 12. Então, F7 vezes G7. Operador é o asterisco. Divisão. É o símbolo de barra. Por exemplo, F8 dividido por G8. Nesse caso deu erro, porque eu fiz uma operação na qual o denominador é 0. Então essa conta não existe. Mas assim que eu preencher com valores, vocês verão que isso vai funcionar. 100 dividido por 2 é igual a 50. Eu tenho F8 dividido por G8. E o operador é a barra. Para calcular a raiz quadrada, eu vou ter que usar uma função chamada raiz. Para usar uma função do Excel, já vou antecipar um dos próximos tópicos, mas eu preciso utilizar o símbolo de igual. Eu coloco igual, digito o nome da função. Eu já sei que existe uma função chamada raiz para calcular a raiz quadrada de um número. E clico 2 vezes. Ao clicar 2 vezes, a função cria corpo e coloca o parênteses que eu preciso para incluir os argumentos. Nesse caso, eu só tenho um argumento chamado num, que é para selecionar o número que eu desejo. Eu vou selecionar a célula E9 e vou calcular qualquer raiz quadrada de um número que esteja nessa célula. A princípio é 0, porque está sem nenhum valor. Eu vou colocar uma raiz quadrada conhecida, que é 81, vai dar 9. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou calculando a raiz da célula E9. Basicamente é isso. Para as operações, hoje eu vou mostrar simplesmente essas. E no dia a dia, nos próximos módulos, onde teremos cálculos, elaboração de planilhas, veremos outras operações, com certeza. E só aprenderemos assim, utilizando os operadores e vendo quais possibilidades temos dentro do Excel. Obrigado e até a próxima aula.